E a pergunta que eu faço para você, querido ouvinte, presta atenção. Você já pensou em alguém devolver sua casa? A casa que está situada num lugar que você sempre amou por milhares de anos? Você já pensou nisso, meu querido irmão Fábio, meu querido amigo ouvinte? Ela é uma pergunta naturalmente retórica. Eu vou introduzir o assunto. Essa pergunta que é feita nesse mundo em que vivemos hoje, será que é o fim de Israel? Pense no seguinte, na sexta-feira da semana passada, portanto, há uma semana, a Corte Internacional de Justiça emitiu um parecer a respeito de Israel, definindo como ilegal a ocupação por parte dos israelenses de territórios, de áreas palestinas, os chamados assentamentos israelenses em áreas consideradas dos palestinos, inclusive Jerusalém Oriental. O que diz esse parecer? Considera ilegal a ocupação dessas áreas por israelenses. Foi um parecer emitido na sexta-feira da semana passada. Qual é a posição do governo brasileiro a respeito desse parecer dado pela Corte Internacional de Justiça? Quero recordar a memória esclarecida de vocês que a Corte Internacional de Justiça é um dos principais órgãos das Nações Unidas. Já é a Assembleia Geral, é o Conselho de Segurança, a Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional. Qual é a diferença entre a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional? A Corte Internacional de Justiça julga causas entre países, entre estados. E o Tribunal Penal Internacional julga pessoas. Por exemplo, o Vladimir Putin, foi considerado uma pessoa criminosa do ponto de vista do Tribunal Penal Internacional por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os crimes contra a humanidade que são cometidos pelos militares russos. O Netanyahu foi considerado uma pessoa, foi condenado pela Corte, pelo Tribunal Penal Internacional, porque essa é a corte que julga pessoas. E a Corte Internacional de Justiça julga estados, julga países. Qual é a postura do governo brasileiro? Vou resumir para vocês. Diz assim o comunicado do Brasil, do governo brasileiro. A Corte considerou ilegal a ocupação por Israel de territórios palestinos. E Israel, posição do Brasil, Israel tem obrigação de encerrar essa ocupação o mais rapidamente possível, além de reparar os danos causados aos palestinos. O Brasil, como de outras vezes, está na posição errada, na posição de condenação de Israel. É bom se lembrar o que tantas vezes tem sido repetido. Abençoarei os que te abençoarem. Deus falando para Abraão e seus descendentes. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A Corte Internacional de Justiça está pedindo a Israel para devolver terras aos palestinos, tirar os israelenses que moram lá e desmontar os muros que foram construídos por questões de segurança. Israel construiu muros que separam a chamada Terra de Israel da Cisjordânia, das terras da Cisjordânia, que foram outorgadas pela decisão
de 1947, esquecida. Hoje a tendência do mundo é falar apenas na Declaração de Independência de 1948, sem lembrar que o que ensejou a Declaração de Independência foi a Sessão Especial das Nações Unidas em 1947. Essa sessão especial que foi presidida por Oswaldo Aranha, e que conduziu de tal maneira essa sessão especial que ela culminou na criação, na restauração do Estado de Israel como país independente. Novembro de 47. E depois, em maio do ano seguinte, em 48, veio a Declaração de Independência pelos próprios israelenses. Mas essa terra, esse pedaço de Israel, esse pedaço de chão não é apenas um lugar no mapa. Esse pedaço de chão é extremamente precioso, importante para milhões de pessoas. São milhões. É um território sagrado para milhões de cristãos, para milhões de muçulmanos, para milhões de judeus de todo o mundo. Não é apenas um lugar no mapa. Esse lugar que foi palmilhado, que foi onde Abraão esteve como peregrino examinando e recebeu a revelação divina. E vejam, Abraão é o pai dos judeus, é o pai dos muçulmanos também, pai dos árabes, pela linhagem de Ismael. Esse é um território sagrado para cristãos, muçulmanos e judeus. Esse território não é um pedaço pequeno de território no mapa. Não. Ele tem um significado de história, de fé, de identidade, especialmente para os judeus. Os judeus não ocuparam esse território a partir de 1947, 1948. Ou a partir da Guerra dos 6 Dias, onde territórios foram conquistados. Não. Lembrando a vocês, isso vem de há milhares de anos, quando Abraão esteve peregrinando nessas terras e foi seguido por outros patriarcas, Isaac, Jacó. Foi território habitado pelos profetas judeus, Isaías, Ezequias, Daniel, Jeremias e outros profetas. Foi a terra de Davi e Salomão, esses homens que deixaram marcas na história da humanidade. Vejam a lei que foi dada por Deus a Moisés, com os mandamentos, que isso influi nas leis e no direito de todas as nações da terra. Pois é esse lugar. E aí eu volto a repetir a pergunta feita no início dessa reflexão. Imagine que se alguém chegasse para você e dissesse que seu país precisa devolver a terra onde você vive, que tem um significado político, mas principalmente espiritual, por causa de leis e acordos internacionais que têm 100 de anos, ou no máximo 200 de anos, e não se lembraram que essa terra foi ocupada por esses patriarcas, por esses profetas judeus, e não se lembraram que Jesus, ele mesmo, ele é judeu, renovou, confirmou as escrituras judaicas e trouxe os fundamentos da sua igreja. Então, nós cristãos estamos agora diante de um dilema. Ou nós vamos crer na Corte Internacional de Justiça, ou nós vamos crer na palavra de Deus, e dizendo que essa terra é a terra de judeus. Mas extensivamente também Jerusalém, se você pensar um bocadinho, onde é que está a antiga Babilônia? Onde é que está a antiga Nínive, capital da Assíria? Onde que está as outras grandes cidades da antiguidade? Sumiram na poeira do tempo. Jerusalém não.
Jerusalém é a cidade do grande rei Cristo Jesus. Ela permanece até hoje. Por quê? Porque ela é a sede das 3 religiões monoteístas. O que é que o líder israelense, a maior autoridade de Israel, disse a respeito dessa decisão da Corte Internacional de Justiça? O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou o seguinte, deu uma resposta firme para esse parecer da Corte Internacional de Justiça. Ele, num comunicado oficial, afirmou que, vou abrir aspas, o povo de Israel não é invasor em sua própria terra. E explicou que nenhuma decisão, mesmo que venha lá de Haia, é onde está a Corte Internacional de Justiça, nenhuma decisão onde a corte está localizada pode mudar o que considera uma verdade histórica. Comentou que os assentamentos israelenses são cerca de 140 na Cisjordânia. Os assentamentos israelenses, ou seja, nas terras que eles ocupam atualmente, esses 140 assentamentos, são legais, são legítimos. Então, não há razão para a Corte Internacional de Justiça considerar como ilegais. Eles são parte da terra que eles consideram suas, por direito, que os assentamentos, os colonos israelenses consideram suas por direito. Netanyahu afirma que essas terras são legítimas para o povo judeu e não aceitou o parecer da corte que considerou os assentamentos como ilegais. Você, querido ouvinte, você é cristão, dedicado a Jesus, dedicado às Escrituras, você que tem a Bíblia como a palavra de Deus, a palavra do ensino, a palavra que edifica, a palavra que constrói, a palavra que repreende, que admoesta, que nos conduz pelos caminhos eternos. Você, como cristão, de que lado você vai ficar? Do lado da Corte Internacional de Justiça ou do lado do Senhor, Deus Todo-Poderoso?